Hello there, teachers! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Teacher Mike Coulter, professor do componente Língua Inglesa da Rede Pública Estadual do Estado de São Paulo. Aqui no meu canal, eu costumo compartilhar com vocês, professores, como que eu preparo minhas aulas e qual é o passo a passo que eu faço de cada uma das atividades que estão lá no material digital ou quais dessas atividades eu adapto de outra maneira em sala de aula. E nesse vídeo nós vamos falar da última aula do terceiro bimestre para o sexto ano do ensino fundamental, anos finais. Eu vou jogar aqui na tela o slide do material digital, que a gente faz o download lá no repositório do Centro de Mídias, mas também mostro aqui na tela um handout, que é o material que eu faço para entregar para os alunos, um material impresso. Claro que ele é baseado no material digital, porque aí conforme nós vamos dando nossas aulas, mostrando lá no slide, os alunos vão fazendo as atividades nesse material impresso para eles. Esse handout vai estar disponível aqui na seção de descrição desse vídeo, é só clicar no link, baixar e usar à vontade. Então vamos começar, a gente vai falar da 14ª aula do terceiro bimestre, que tem o título English in Leisure Activities. Então é inglês nas atividades de lazer ou nas atividades de tempo livre. Nós vamos ver aqui os conteúdos e objetivos. De conteúdo nós temos a presença da língua inglesa no cotidiano, e objetivo, identificar e problematizar elementos culturais de países de língua inglesa absorvidos pela comunidade. Vamos começar? A primeira atividade que o slide traz aqui é um Guess the Food. Então nós temos esse vídeo aqui. O objetivo desse vídeo é os alunos identificarem qual comida está sendo mostrada ali. Ele vai começar com uma imagem da comida um pouquinho borrada, como vocês vão dar uma olhada aqui, ó. E aí, aos poucos, ele vai tirando esse borrão para os alunos tentarem adivinhar qual é essa comida. Como que eu vou fazer isso na minha sala de aula? Eu vou colocar os alunos em dois grupos diferentes e aí eu vou brincar para ver quem que é o grupo que vai acertar comidas mais rápido em inglês. Claro que antes seria importante o professor trazer os nomes dessas comidas, ou coloca na lousa, ou resgata o handout da aula deles lá do segundo bimestre, que eles aprenderam comida, mas aqui também tem algumas comidas que eles não viram, tipo Dragon Fruit. Então é importante sim, primeiro o professor traz todas as comidas lá na lousa, faz repetição, e aí depois coloca esse vídeo para fazer essa brincadeira. Então divide eles em dois grupos, dá o play lá no vídeo, e o grupo que for acertando mais, quem falar primeiro e acertar, ganha um ponto. Terminamos de fazer esse trabalho, terminamos de fazer isso com o vídeo, são 15 comidas que o vídeo vai trazer, aí a gente pode ir lá para o handout dos alunos e eu vou mostrar uma sequência que eu coloquei para essa atividade. Então, depois que eles viram lá as comidas, eles vêm aqui e eles vão escrever 5 que apareceram lá no vídeo, quaisquer 5 que eles quiserem. A gente dá ali 1 minutinho para eles escreverem, ou 3 minutinhos, né? Eles terminaram, aí agora eles vão entrevistar o amigo deles usando essas comidas, para essas comidas não ficarem só jogadas ali, né? Então aí a gente vai apresentar a pergunta que eles já viram, mas só relembrar, do you like? Então, por exemplo, se eles colocaram apple, vai ser do you like apples? Se eles colocaram pizza, do you like pizza? E as respostas. E aí eu trouxe algumas opções. I love, que aí eles vão responder I love pizza, né? Por exemplo, do you like pizza? I love pizza. Ou então só yes, I do. Eu trouxe também o so, para eles falarem mais ou menos. Eu trouxe o no, I don't, que ele não gosta. Ou I hate pizza, quando eles odiarem, né? Então a gente vai apresentar a pergunta, vai fazer o repetition da pergunta, vai falar para o aluno, então faz uma pergunta para mim, agora outro, faz uma pergunta para mim. E aí depois a gente apresenta as respostas, faz o repetition das respostas, e aí pede para o aluno fazer uma pergunta para o professor responde. Agora aluno 1 faz uma para o aluno 2, o aluno 2 responde. Aluno 3 faz uma para o 4. E aí a gente percebeu que eles entenderam o que é para fazer, aí a gente pode colocá-los em pares, e eles vão perguntar sobre essas 5 comidas que eles listaram aqui. A gente dá aí uns 5 minutinhos para eles praticarem. Depois que eles terminaram, a gente pode chamar 5 voluntários e falar, então me fala com quem você conversou, qual comida que ele gosta, qual que ele odeia, e a gente faz isso com uns 3 voluntários, 5 voluntários, só para ver como foi o desenvolvimento dessa parte linguística deles. Aí a gente retoma qual que é a pergunta que a gente usa para saber se a pessoa gosta de algo, quando a gente gosta muito, o que a gente fala, quando a gente só gosta, e quando é mais ou menos, e quando não gosta, e quando odeia, só para puxar novamente deles a parte oral, a parte linguística que eles praticaram nessa atividade.
Terminamos, nós vamos então para a segunda atividade do slide, que aí, como de costume, é uma atividade para apresentar vocabulário. Então nós temos Let's repeat and practice the pronunciation, de comidas que eles vão ter que repetir e praticar, e isso aqui vai estar lá no handout do aluno. No handout do aluno, então, nós temos as mesmas fotos, os mesmos nomes. O que a gente vai fazer? Clica lá no slide para eles ouvirem o áudio ou o professor fala a pronúncia e pede para todo mundo repetir. Ok, so let's repeat. Cookie. Eles repetem. Again, repeat. Cookie. O que é cookie mesmo? Aí aqui a gente pode até puxar também, e como que a gente fala isso em português? Para eles verem que a gente usa a mesma palavra, tipo cookie é a mesma palavra, brownie é a mesma palavra, barbecue a gente usa para o molho, que é aquele molho de churrasco, que é molho barbecue em português. Fast food, porque aqui a gente está falando da presença do inglês no português. Então milkshake, cupcake, tudo isso a gente usa em português. Então a gente a gente já começa a despertar essa reflexão neles. Terminamos de fazer a repetição desse slide aqui com as comidas, aí a gente vai para a próxima atividade. É um foco no conteúdo, que aqui vai falar para eles então que nós temos bastante palavras em inglês que nós usamos. E aí trazer a reflexão, pedir para eles falarem por que eles acham que isso acontece. Nas minhas turmas de sexto ano, eu acho que se a gente só colocar no vira e converse não vai sair, mas eu vou instigando, eu vou falando o que você acha, de onde que veio essa palavra, por exemplo, cookie, de onde que veio? De que país vocês acham que veio? Por que a gente usa em português? Aí outra coisa, milkshake, como que começou a falar de milkshake? Da onde que vem? Que país que usa bastante? Por que a gente usa em português? Ir trazendo essa reflexão para eles verem por que nós usamos algumas palavras de inglês em português, que é o que vai falar aqui no próximo slide. Vai falar da influência das mídias, vai falar da internet, então a gente fala para eles que tudo isso influencia a gente usar essas palavras em inglês no nosso dia a dia. Vamos para o próximo exercício, que aí nós temos um in pairs, list words in English or that have their origin in the English language which are used in Brazil. Eles vão ter que fazer uma lista de palavras em inglês que são usadas no Brasil ou palavras que têm origem no inglês, né? Tipo futebol. Então vamos dar uma olhadinha lá no handout do aluno. Eu copiei esse mesmo exercício lá no handout, só para eles poderem acompanhar. Então a gente dá uma olhada aqui para ver como que tá, e enquanto a gente vai fazendo a explicação lá na tela, eles vão acompanhando aqui. E aí a gente pode colocar os alunos em pares para eles fazerem essa seleção. O que seria interessante? Colocar os alunos em um par e a gente dá 5 minutinhos. Pode ser que não saia tudo, mas aí a gente pode trocar de par, e aí ele vai nesse novo par falar o que ele fez e completar o que faltou. Por que essa troca de pares? Porque vamos supor que eu só fiz 3 e o outro par também só fez 3. Quando a gente troca, pode ser que os 3 que eu fiz sejam diferentes dos 3 que ele fez. E aí nisso a gente já conseguiu 5 palavras. Então seria interessante dar 5 minutinhos para eles fazerem num par, o máximo que eles conseguirem. Aí a gente troca eles de par e eles compartilham o que fizeram e faz mais se houver necessidade, se eles ainda não tiverem completado essa lista. E aí depois que eles terminaram, a gente pode perguntar, ok, então quem pode me dar exemplo de food, que ou a gente fala a palavra em inglês mesmo, ou a gente usa a versão aportuguesada. Agora, quem pode me dar exemplo de sport? Quem pode me dar exemplo de technology? Como nós temos aí 12 palavras, dá para a gente chamar bastante aluno para dar esses exemplos. Lembrando sempre de diversificar os alunos, não deixar só o mesmo aluno chamar. E se a gente não tiver voluntário, a gente chama na técnica de surpresa. Depois que nós fizemos essa atividade, aí a gente mostra aqui o slide que tem a resposta e a gente pode até fazer uma leitura dessa palavra com eles, perguntar se é uma palavra portuguesada ou se é uma palavra em inglês mesmo, perguntar se eles usam no dia a dia, se eles já tinham prestado atenção que era uma palavra em inglês, só para a gente reforçar essa consciência deles de que estamos falando da influência da língua inglesa no nosso dia a dia. Depois disso, a gente vai começar a elaborar a última atividade da aula. Temos aqui o aplicando, Making a Product. In small groups, use your creativity to make a food, sports or technology product and brand.
Use at least 2 English words to name your product and brand. Write all the information in your notebooks. Make a chart just like this example. Então aqui eles vão ter que usar a criatividade deles para criar uma comida, um esporte ou um produto ou uma marca usando o inglês. Eles vão ter que usar pelo menos 2 palavras em inglês para dar o nome do produto ou o nome da marca. Esse quadro que nós temos aqui, eu copiei lá no handout do aluno, então vamos dar uma olhada para ver como que ele está lá. Ele está aqui, então a primeira coisa que eles vão ter que criar, uma marca. É uma marca de tênis, é uma marca de fast food restaurant, é uma marca de aparelhos de tecnologia. Eles vão ter que inventar um produto. Primeiro, eles vão decidir o que eles querem criar, se é um restaurante, se é alguma coisa de tecnologia, e vão inventar um nome. Depois, eles vão inventar um nome para o produto. Então, vamos supor, eu quero criar uma rede de fast food restaurant que vai chamar, enfim, não sei, Mike's Burger, por exemplo. Ok, isso já é o nome da marca. Depois, eles vão criar um produto. Então, agora eu vou criar o produto que é Hot Burger. Né? Esse é o nome do produto. E aqui eu vou descrever o que é o Hot Burger. É um hambúrguer apimentado. Simples assim. Ok? A gente dá esse exemplo e aí a gente pode colocá-los ou em pares ou em grupos para fazer isso. A gente dá um tempo para eles fazerem isso e depois que eles tiverem feito isso, aí a gente pede para eles falarem o que eles criaram. Então a gente pode chamar uns 3 alunos usando a técnica de surpresa ou chamando os voluntários mesmo e a gente pede os exemplos deles. Depois que eles terminaram, a gente vai agora para a última atividade. Então a gente volta lá no slide para fazer a leitura da última atividade com eles. A última atividade, eles vão ter que criar um anúncio. Então aqui o professor vai fazer a leitura, porque é um texto um pouco extenso com as orientações em inglês, mas o professor vai fazer a leitura e vai puxando dele quais palavras eles conhecem. Então, ó, let's go, guys. Making an ad. Isso aqui significa fazendo um anúncio. Então vamos lá, now, agora, make a draft, faça um rascunho for a printed or digital. O que é printed? O que é digital? Ah, então ad, então é um anúncio, ou digital ou impresso. E aí a gente vai seguindo esses passos para fazer essa explicação. Depois que a gente fez toda essa explicação, aí a gente mostra lá no handout do aluno qual que é o espaço que nós temos lá para eles fazerem isso. E aí vai estar a orientação aqui e todo esse espaço. A gente pode deixar eles fazerem com lápis de cor ou com lápis normal para eles escreverem, ou a gente pode levar algum dispositivo na sala, seja notebook, netbook, os tablets da escola ou celulares do aluno e deixar que eles façam isso no Canvas também, que aí depois eles podem salvar, manda para o professor imprime e eles colam aqui. A gente dá aí para eles uns 10, 15 minutos para eles fazerem isso, porque vai demandar um pouquinho de tempo. E quando eles terminarem, a gente pode pedir para eles lá para frente da sala, um aluno de cada grupo, para mostrar e explicar o anúncio que eles criaram. Terminamos isso, nós vamos para o último slide aqui da aula, que é o slide do que aprendemos hoje, e aí nós podemos fazer a leitura desse slide só para retomar quais foram os objetivos da aula, mas também a gente volta lá no handout do aluno e a gente faz a sessão What I Learned Today. Lembrando que essa sessão é o professor que lê, mas quando chega na parte de exemplos ou de preencher lacunas, a gente puxa as respostas dos alunos. Hoje aprendemos que a utilização de palavras em inglês no Brasil é um fenômeno influenciado por vários fatores. Por exemplo, e aí pessoal, o que a gente discutiu que influencia? Por que mesmo que a gente tem essas palavras? Será que a internet influencia? Será que a mídia influencia? E a gente puxa isso deles e pede para eles escreverem aqui, que basicamente é a influência da mídia e da internet. Depois, exemplos de palavras em inglês que usamos no nosso dia a dia. Lembra que a gente viu lá no começo da aula, como que chama aquela bolachinha? Como que a gente chama em português mesmo? Ai, teacher, é cookie, ok, o que mais? O que mais são palavras em inglês que a gente usa normalmente em português? E a gente pede para uns alunos falarem, uns 5 alunos falaram, e a gente fala, ok, então escrevam aí 3 exemplos ou 5 exemplos. E por último, são exemplos de palavras aportuguesadas, ou seja, palavras que existem em inglês, mas a gente fala do jeito português, com a escrita em português, e a gente pede para eles darem exemplos, de novo, uns 5 exemplos. Eles deram um exemplo, a gente pede para eles escreverem aqui.
Terminamos, aí o professor abre o gerenciador de tarefas do centro de mídias lá na tela para mostrar qual que é a tarefa da aula de hoje, pede para os alunos lerem o enunciado em silêncio, falar o que eles entenderam do enunciado e a gente liga o que aquela tarefa tem a ver com o que a gente aprendeu hoje. Foi isso que eu preparei para essa última aula do bimestre. Lembrando que o handout vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. É só clicar, baixar e usar à vontade. Depois volta para contar como foi essa experiência na sua sala de aula. E se você gostou do vídeo, se você vai usar, comenta aqui embaixo, gostei, vou usar, deixa o joinha aqui, só para aumentar a interação com o meu vídeo e o YouTube entregar esse vídeo para mais professores. Eu fico por aqui. Thank you so much for watching this video e até o próximo bimestre. Bye bye!